Disto que tu estás a trabalhar, não é? Agora tu estás a trabalhar com software, então tu tens que lidar com muitos dados, não é? Mas Exatamente. como é que funciona essa questão de... Quais são os desafios, assim, agora nessa tua transição mais para o software? Quais são os principais desafios que tu vês que as organizações, as empresas de mineração ou outras empresas, elas estão enfrentando para a gestão de dados? Bom, o primeiro desafio é o que o Brasil já está liderando aí, que está saindo, né? Largando, igual eu falei, é sair do Excel. Uhum. Porque antes era massivo, realmente era muita informação no Excel. Putz, E verdade. se travasse, perdia toda aquela informação. Então o volume. Aí, beleza. O arquivo Então, corrompia. veio a regulamentação. Exatamente, quando corrompia. Então veio a regulamentação, onde aí passou a ser necessário monitoramento automatizado. Eu vou dizer aí de uma hora para outra, mas isso já tem alguns anos. O geotécnico ele passou a ser aquela pessoa que não só trabalha lá no campo, avaliando os Uhum. dados, estabilidade, isso tudo, como também recebe esse volume de dados, né? E é um volume de dados que cresce exponencialmente. Então, daí surgiu um desafio novo para o geotécnico, lidar com toda essa informação. No meio desses dados, tem a qualidade do dado, que vem muita informação que é ruído. Claro. Nenhuma informação é inútil, mas ela tem que ser tratada. E isso aí acaba que, por falta de integração dos sistemas, passou a ter muita informação picada em silos, né? Então você tem lá um radar que ele... Silos. Acho que é a palavra adequada. Não, silos. É uma palavra que Exato. tens usado muito. Pois é, e tipo, então você tem a estação total de um lado, você tem o radar do outro, ambos monitoram deslocamento, tem o INSAR também monitora deslocamento, Uhum. cada um para analisar tinha que ser visto separadamente. Sim. E é muito ruim o tempo, imagina o tempo de resposta para você pegar, muitas vezes a gente teve que fazer isso, os dados do radar, puxar da estação total, às vezes tinha que ser feito no Excel No para Excel, colocar não ele é? de forma Exportar para integrada, Excel para tu conseguires fazer um integrar overlap. e ver uma correlação. Então, o tempo de resposta era muito maior que hoje com sistemas simples, de forma muito simples, você consegue integrar, você consegue ir além, você consegue fazer o forecast, né, que é a previsão, Uhum. e aí com metodologias já confirmadas, que é a inversa velocidade, entre outros, o Saito, e funciona. E funciona. E é assim. Então, assim, em vez de ter que trabalhar horas ali para fazer um ponto, hoje em dia você faz tudo na palma da mão de forma muito ágil. Então, o que tu estás aqui a falar e que tu acabaste detectando, e que eu acho que muita gente que trabalha na área já detectou, é o facto de termos sistemas. Nós temos a tecnologia, que é isso, que tens os vários sensores, não é? Depois da lei, das normativas, se instalou uma série de instrumentos que foi demandado por lei. Aí passaste a ter uma quantidade de dados, esses dados eram lidos por determinados softwares, sejam eles proprietários de determinadas empresas, sejam eles mais integrados, mas o que a gente ainda vê é aquilo que tu falaste, ainda tem um radar que tem uma linguagem, tem um software, aí tens um INSAR que tem outro, aí tens uma estação robotizada que tem outro. Eu acho que o que estás aqui a falar é que tu tens uma questão de integração dos sistemas num só. Não é? Exatamente. Tipo numa visão só. Exatamente. E aí pegando aí são mais de 30 tipos de gráficos diferentes que é possível fazer, usando aí estatísticas, assim, eu diria que o termo que muitos usam é que é como se fosse uma Ferrari estacionada na garagem que você tira para rodar de vez em quando. Tem muito potencial que ainda não é 100% utilizado. Mas tem muita função muito boa, que é muito útil de desenvolve. Quem que mais usa esse sistema, eu citaria aqui, que eu falo que já vi ele usando em todos os pontos, é o Guilherme da marca. Ele usa muito, muito, Um muito. abraço para o Guilherme. Está a ouvir. Não, é. Mandei Ele, meu, ainda eu ontem sou mandei fã. mensagem para ele. Pô, eu sou fã. Ele sabe disso. Não, então, porque é isso que eu te ia perguntar. Porque depois essa questão da integração dos sistemas é uma próxima fase. Porque nós tivemos aqui a implementação dos sensores, toda a instalação, aí a comunicação para os CMGs, aí agora tu tens um monte de dado. Só que aí tu tens que integrar esse dado. Agora é a questão da análise e interpretação. Eu acho que o grande desafio é depois tu também teres expertise para tu saberes o que é ruído, o que é sinal, o que faz sentido, mas também acaba sendo muito tentativa e erro, porque o que se está fazendo aqui não é algo que tu tivesse, olha, há 10, 15 anos não se fazia. Exatamente. Fazias no Excel. Não fazias na velocidade, não Ou fazias na talvez não quantidade. tinha tanto, né? E não tinha tanto, e também as Exato. normas não te obrigavam a ter a quantidade de instrumentos e tecnologias que hoje tu tens. Portanto, também não achas que a questão da expertise, ela assim, ela por exemplo, a tecnologia ela está aparecendo. Só que aí tu tens de ter expertise dos engenheiros que têm que seguir isso. Sempre. Sempre. A mesma coisa de falar monitoramento remoto. Quem que monitora remotamente, ele tem que ir no campo, porque às vezes ainda há limitações. Sempre vai existir. Então, a mesma forma da análise dos dados. O técnico ali, o engenheiro, ele tem que ter
por exemplo, o radar, ele é perfeito, mas se ele colocar no local errado, acontece o rompimento e ele não detecta, porque tem limitações. Então, o engenheiro, né, o profissional ou o usuário, eu costumo dizer que o certo é você conhecer a ferramenta pelas suas limitações. Porque se você sabe onde que ela é limitada, você sabe onde que ela não vai te dar resultado. Não vai te dar resposta. Exatamente. Vai saber assim. Não, isso é também uma questão ética e honestidade, não é? Eu falo isso enquanto fabricante, não é? Quando tem cliente que estás assim, olha, posso colocar o teu equipamento aqui, eu vou dizer assim, não, aqui não vai funcionar. Nesta aplicação ele não vai... Perfeito, exato. Não vai estar a dizer, ou assim, vai funcionar, mas... Quando vai funcionar, mas tu tens que dizer assim, olha, tem estas limitações. Você vai encarar, você vai investir. Eu estou a dizer, não é o melhor, existem melhores. Não, mas eu já tenho... Às vezes o cara já tem no campo, quer reutilizar, e às vezes acaba fazendo, e às vezes até dá uns testes, uns beta testes assim interessantes de aplicações menos comuns dessas situações. Mas eu acho que essa honestidade, eu acho que vão trabalhar a partir da limitação, eu acho que é interessante. A pergunta básica que todo mundo tem que fazer antes de iniciar um monitoramento é o que e por quê. Né? O que ele quer ver e por que ele quer ver. E a gente estava comentando até mais cedo sobre o artigo que o Bazan escreveu, né? Que é importante você saber, por exemplo, o tempo de resposta do instrumento, porque às vezes você vai automatizar um instrumento e ele o tempo de resposta dele é para 15 dias, exemplo, né? No pior cenário. E aí, para que você vai automatizar? Se você pode realmente de 15 em 15 dias lá fazer a leitura manual. Exatamente, a questão da frequência, o near real time, não é? Exato. E até a leitura manual, ela tem a praticidade hoje em dia, né? Porque, por exemplo, usando o GeoInspector, que você usa um tablet, o técnico vai no campo, ele programa todas as atividades que vai ser feita, ele faz as leituras do instrumento manual usando o tablet, pode ser offline, quando ele chega no escritório, toda essa informação vai para no Wi-Fi e já cai no sistema integrado. Então, não tem aquele mais de ter que carregar ali uma ferramenta e ver depois. Não, você já vê na hora. O GeoInspector é um módulo que vocês têm que é para fazer a supervisão de campo. O cara vai lá, faz a leitura, toma a leitura, dá uma volta ali pela barragem, verifica se tem algumas patologias, como é que está. E o cara faz esse report, mesmo offline, e quando ele volta para uma área que ele tem rede, que o carrega para o sistema. Exatamente. E ele surgiu da necessidade mesmo, ele nasceu também lá na Samarco, onde que tudo isso que você falou tá certo, só que tem um além, né? Se a pessoa vai para o campo, ela consegue, ela digamos, está georreferenciada a posição dela. Tu vês Então você vê, exatamente. E esse é um novo desenvolvimento que chama tracking. Que é do EO. Esse é do Engineer of Records, porque tu tens que saber onde o cara andou. Então, aí tá surgindo o tracking com o uso do relógio ou até do tablet mesmo. Você consegue saber onde que a pessoa fez a inspeção. Hoje isso é obrigatório por lei? Por exemplo, quando tu fazes o registro, o cara tem que passar em determinados pontos? Não, isso não é obrigatório. Tem que ter leitura de todos os instrumentos periodicamente. Então não é obrigatório por lei saber onde que a pessoa passou, mas é uma ferramenta extra de confiança, realmente. Porque... gente, isso não é desenvolvido à toa. É igual fala, quando tem placa tem história. Por quê? Acontece mais do que deveria das pessoas falarem que vai no campo e colocar. Não estou falando com grandes empresas, tem uma proteção para isso, mas as menores ali já vimos casos. Você verificou? Verifiquei. E aí vai lá, né? Não era bem a verdade. Você foi ver a canaleta? Exato. Mas tá bem mesmo, não, aí chega lá, tá... Foi, o cara vai ver. E aí com esse sistema você tira a foto ali, é obrigatório o geotécnico que vai descrever a atividade que o técnico tem que fazer em campo, ele pode colocar perguntas obrigatórias, fotos obrigatórias, então assim, não tem como não ser feito, sabe?